Perguntinha rapidinha. Vocês por acaso falam sobre emoções e sentimentos com seus filhos? Vocês sabem a importância de falar sobre sentimentos e emoções para os seus filhos? Os seus filhos conseguem expressar para vocês quando estão irritados, com raiva, mal-humorados, cansados, tristes? Eles sabem identificar os sentimentos? Minha gente, isso aí é educação emocional. E existem várias formas para a gente fazer isso na prática. Aqui em casa, a gente desde pequenininho incentiva elas a falar sobre suas emoções. Por quê? Quanto mais você fala sobre as suas emoções, mais você nomeia as suas emoções, mais repertório emocional você vai ter e vai criar para os seus filhos. Só que, para a gente conseguir ensinar educação emocional, a gente primeiro precisa se reeducar emocionalmente, porque a nossa geração, gente, vamos combinar, não falava sobre isso. Vou trocar umas ideias com as meninas hoje para falar sobre isso e tentar mostrar para vocês como, na prática, a gente consegue construir um repertório emocional forte, consistente e, principalmente, consciente. E o quanto isso ajuda a nossa transformação emocional também, a nossa consciência emocional e as quebras de padrões que fazem muito mal pra gente. Lembrando que a gente só ensina o que a gente sabe. Então, se a gente quer ensinar os nossos filhos a reagir melhor, a agir melhor, a pensar melhor, a sentir melhor, a se expressar melhor, a gente primeiro tem que fazer esse trabalho com a gente. É isso. Bora lá começar esse dia. Bom dia, comunidade! Tintim, Ninica, para começar o dia. Tintim, galera! Quase meti o leite na comida. Vamos fazer um papo que a gente começou ontem, inclusive, e que eu comecei a falar sobre isso lá no meu Instagram. Acho que seria legal a gente falar sobre isso aqui também, porque a Nina que trouxe ontem, e muita gente ficou curiosa para saber como é que funciona isso. Eu? Que é sobre a sala de acolhimento e o saco de porrada. Pancada. Pancada. Mas também serve de porrada. É, né? É quase Você falou uma coisa muito legal ontem. O quê? Você falou, deixa eu contextualizar o que está acontecendo. Na escola das meninas, é uma escola que trabalha usando a arte como ferramenta e também as habilidades socioemocionais, né? E para trabalhar as habilidades socioemocionais, precisamos de ferramentas para isso, certo? Algumas ferramentas são, por exemplo, a sala de acolhimento, que é quando eles se desregulam e precisam de um tempo para se autorregular. E outra coisa é o saco de pancada, que também serve para autorregulação. Só que a autorregulação ela não é mágica, né? Você não chega na escola e já vai, agora eu vou... Não, é um processo, é um aprendizado como qualquer outro aprendizado, certo, Ninica? Uhum. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como é que é se autorregular. Quando você vê necessidade de se autorregular? Quando eu fico com raiva. Você fica muito com raiva? Às vezes sim, às vezes não. O que te deixa com raiva? Alguém me provocando, ou me interrompendo, ou fingindo que eu sou invisível. Nossa, fingem que você é invisível, filha. A Nina estudou, acho que foram uns 2 meses só na pandemia, numa outra escola. Pelo menos, né? Ainda bem, né, Ni? Pelo menos 2 meses. Mas, nossa, Mas foram uns 2 meses compridos. Longos. Você era desrespeitada nessa escola, né? Tanto pelos professores quanto pelos alunos, não era? Gente, ela chegava em casa, eu lembro assim que tinha frases que ela falava assim, por exemplo, hoje até que foi um dia bom, a professora nem gritou. Eu ficava chocada. Eu ficava absolutamente chocada. Não adianta nada também ter uma sala de acolhimento se não tem professores preparados, formados, com habilidades socioemocionais também, com as ferramentas também desenvolvidas neles, né? Porque é isso, tem uma formação para os professores para que eles consigam também colocar isso em prática no dia a dia. A formação socioemocional das crianças, ela não é uma aulinha por semana, ela é todo dia, em todas as aulas. Certo, Ninica? Uhum. Uma coisa que eu faço pra eu me acalmar quando eu tô com raiva é que eu me alongo. Você se alonga, né? Uhum.
Eu achei ótimo o que você falou ontem, porque ela sempre falava do saco de pancada. Aí ontem ela foi se alongar porque ela tava descalça. Eu falei, ué, por quê? O que tem a ver, né? E se alongar porque tava descalça? É que quando eu vou usar o saco de pancada, eu soco e chuto. Quando eu tava descalça, pode machucar. Já que eu uso toda a minha força. É, porque ela tá com raiva, mas ela não é trouxa, né? Mas isso é muito legal, porque quando a criança começa a ter consciência mesmo de se autorregular, de que tá com raiva, de que tá triste, de que tá irritado, e que ela precisa realmente se afastar para conseguir se autorregular de novo, além de ser um processo incrível, né, que muitos adultos ainda não têm, eu, inclusive, aprendo isso diariamente, traz uma consciência pra eles, assim, que é muito fenomenal. Por quê? Porque se você tá num lugar em que você tá irritado, que você tá com raiva e tal, e ao invés de você se indispor, brigar, xingar, bater, dar chilique, né, Ninica? Você vai lá, tira um tempinho, dá uma respirada, uma alongada, se concentra, se coloca no prumo de novo, você consegue, inclusive, dialogar melhor, se comunicar melhor do porquê tá acontecendo tudo isso com você, né? Você consegue racionalizar mais o porquê esses sentimentos estão aparecendo. E aí você consegue mudar padrões de comportamento já desde a primeira infância, entende? Então é um aprendizado constante isso. Uma aulinha de 1 hora por semana de socioemocional não ensina isso. É no dia a dia mesmo. E aí, na escola e em casa. Acabei de acordar, galera. Acabou de acordar, galera. Ô, gente, eu quero saber, Thiago, o que você acha sobre falar sobre sentimentos e emoções? Você aprendeu alguma coisa sobre isso quando você era Jamais, minha geração, pelo amor de Deus. E como é que a gente faz com as Minha geração, Deus que me perdoe. Assim, digo, meus pais, né? Imagina que se preocupavam em falar sobre sentimento. Eu acho muito importante a gente dar nome aos sentimentos. Por quê? Porque aí a gente conhece eles, sabe o que a gente tá sentindo, consegue se reprogramar. Ai, que maravilha! Falando Família socioemocional, entendeu, gente? Isso é uma família socioemocional que fala sobre sentimentos e emoções, homens, mulheres, crianças, todos nós. Bom, estamos indo, Manu e eu, para o... Fala oi, mamá, você não falou oi pro vlog ainda. Estamos indo para o Parque da Água Branca, porque a Manu tem uma lição de geografia para fazer, que ela tem que montar. É tipo uma maquete, né, Má? Uhum. Com vários níveis de terra, assim, sabe? Primeiro começa com pedra, depois vem não sei o quê, vem argila, pá, até chegar na gente. Então a gente vai até o Parque da Água Branca para ver se a gente consegue pegar esses materiais para poder montar essa maquete. Bom, a gente entendeu o que a gente precisa fazer. A gente precisa de uma garrafa PET, que já temos aqui. A gente precisa colocar primeiro, qual é a primeira camada que a gente precisa pôr? A primeira camada de pedra. Isso, depois vem o quê? Segunda é de areia. Areia. Terceira é de argila. Argila. A quarta é de terra escura. Uhum. E a quinta... pode ser qualquer coisa. Folhas secas, Isso. bichinhos. Aí a gente pira, aí é a criação, né? Nessa hora é a criação, porque aí já é onde a gente pisa, né? Olha as carpas. Faz tempo que a gente não vem aqui, né, filha? A gente mesmo? Fale por você, que eu vim semestre passado. Né? Eu vinha com meus alunos também. Mas entre a gente vinha muito quando elas eram pequenas aqui. Muito. Vocês lembram, galera? Escreve aqui quem lembra que a gente vinha muito pra esse parque. Eu amo esse parque. Chama o Parque da Água Branca. É lindo, lindíssimo. ASMR. Gente, ontem eu tive uma conversa com a Manu
É uma conversa muito legal, assim, que eu não quis gravar, até porque, assim, a gente sabe limites de exposição, né? E quando a gente fala de emoções e sentimentos, a gente acaba também se expondo um pouco mais. E acho que é desnecessário, né? Existe limite para tudo. Mas aconteceu uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, isso sim, para exemplificar melhor mesmo o que a gente faz, como a gente faz e o porquê a gente faz, né? Alguns professores da Manu vieram falar umas coisas para mim que acenderam algumas luzes, assim, sabe? Os radares começaram a ficar mais atentos, né? Como eu disse para vocês, a gente esmiuça as emoções aqui em casa e os sentimentos. E o que eles vieram trazer para mim vinha muito de cunho emocional, né? Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer que tentem criar uma relação com os professores dos seus filhos. Por quê? A gente convive com os nossos filhos, lógico, a gente cria os nossos filhos, lógico. Só que o reflexo da nossa criação para os nossos filhos, ele se dá em sociedade. E a escola é o lugar aonde eles estão convivendo em sociedade. O reflexo da nossa educação, ele aparece na escola. É por isso que é tão importante ouvir o que os professores têm a dizer dos nossos filhos. A gente tem a mania de querer só ouvir os elogios, né? E não ouvir as dificuldades, os desafios. E isso porque a gente entende inconscientemente que tudo que falam sobre o nosso filho, falam da gente também. Então, quando é coisa boa, nossa, quero só ouvir elogios. Mas quando é coisa que bate de frente com quem a gente não gosta de ouvir e a gente se sente ofendido. Mas o trabalho de autoconhecimento é justamente a gente falar, opa, senti que desceu quadrado esse comentário, senti que alguma coisa pegou errado, isso diz respeito a mim e não ao professor que está falando. Entende a diferença? Senti que desceu quadrado em mim. E se desceu quadrado em mim, eu preciso entender o que é isso, né? E eu tenho os meus exercícios que eu faço que me fazem prestar atenção, dar valor, colocar atenção naquela situação, naquele onde, né, onde está pegando, para conseguir dar uma destrinchada nisso. Eu faço isso em mim, eu faço isso nas meninas, eu fazia isso nos meus alunos, eu faço isso no meu curso de autoconhecimento, que é a Ciência da Criatividade, que está na Hotmart, inclusive, se vocês quiserem, o link está aqui. Mas que é um exercício muito importante, porque a gente tem que entender o porquê que está batendo errado, entendeu? A gente tem que entender aonde que está batendo errado na gente, nas nossas emoções. Então eu entendi, e a partir desse meu entendimento, a gente sentei para conversar com ela, e a gente teve uma conversa, gente, que assim, se não fosse tão expositiva, eu adoraria ter gravado para vocês verem assim para onde que a gente consegue ir e a construção que a gente faz de relacionamento mesmo, de confiança, de segurança e de troca com os nossos filhos a partir disso, sabe? E o quanto a gente entende muito mais sobre a gente nesse processo, né? A maternidade para mim é isso, inclusive, é cada vez me entender melhor também e quebrar os meus medos, as minhas tristezas, as minhas raivas, é usar disso também para me transformar, para evoluir, porque eu realmente acredito que a gente só consegue ensinar o que a gente sabe. Então eu entrei numa encruzilhada, porque a Manu tá com uma dificuldade que é muito parecida com uma que eu sempre tive e que eu tive que agora dar valor a essa, né? Entender que é uma dificuldade e que a gente vai trabalhar isso junto a partir de agora. Então eu tô bem animada para essa nova fase minha com ela. Enfim, escutem os professores, escutem a escola. Eles veem nossos filhos convivendo na prática, sabe? E o que eles falam não é para machucar a gente. O que eles falam é para que os nossos filhos tenham o melhor da gente. Tenham o melhor da educação que a gente pode dar, da atenção que a gente pode dar, do contato que a gente pode dar. E sejam também pessoas melhores para eles, né? Ô, gente linda, a gente foi pro parque. A gente gravou o final desse vídeo lá. Uma visu linda, mas não pegou o áudio. Então, vamos finalizar de novo. Então eu já vou direto pra pergunta que eu fiz pra Nina. E eu já quero que ela responda também. Ô, Nina, o que é pra você autoconhecimento? Me diz aí. Autoconhecimento, pra mim, é quando você
usa a arte para se conhecer. Qual que era a outra pergunta? É a ferramenta que você usa para o autoconhecimento. Mas o que é se conhecer? Pra mim, é você saber do que você gosta e não ficar falando que gosta de outras coisas só pra parecer radical. Seja você mesmo. Como você sabe o que é autoconhecimento, você acha natural fazer isso. Você acha que pra mim é natural? Posso falar uma coisa? Não é natural, não. Parece. Parece? Não, mas não, eu me esforço bastante também. pro Deve meu ser porque você é autoconhecimento. artista. Não, porque você é atriz. Será? Não Eu me sei. esforço bastante. Eu gosto de aprender também mais sobre mim, pra poder ensinar vocês também a levar a vida um pouco mais leve, né? Viu? Era isso que eu tava falando, só que não sabia o que explicar. Como explicar, quer dizer. Se vocês curtiram esse vídeo, dá um likezinho aqui. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se não for inscrito, seja muito bem-vindo por aqui. Faça seus comentários, escreva aí se vocês conversam com seus filhos, para onde que vocês vão com as conversas com seus filhos, se vocês viajam com eles, se eles falam de sentimentos e emoções para vocês também, para vocês conseguirem criar cada vez mais momentos de conexão em família. O que foi, mamá, que você disse? Ah! Fala, Nini. Clica no sininho, né? Que é assim que Ativa se fala. o sininho, Ativa aham. o sininho. Quer vir aqui rapidinho, Má? Vem cá. Se curtiu esse vídeo, dá like, se inscreve e assina o sininho. E é isso. Ó, a lição da Manu vai estar lá no meu Instagram, tá? Depois Exatamente. a gente vai gravar, tá bom? É. Aqui, ó. Tchau, galera. Onde eu deixo?